você tá aqui assistindo esse vídeo, quando você começar a vivenciar esses testes, a vivenciar essas gravações e sets de filmagem, você já vai saber lidar com as situações. Porque eu, gente, quando eu comecei, eu não sabia lidar com essas informações, com esse tipo de situações, porque eu não tinha ninguém que falasse pra mim assim, olha, Fernanda, acontece isso e isso. Eu achava que isso não acontecia, né? Pra mim, ali, quando a gente tava ali num teste, num set de filmagem, era aquele mundo de maravilha. Eu ficava deslumbrada, eu falava, nossa, a minha filha tá fazendo um teste, nossa, minha filha passou, vai gravar um comercial. E lá dentro, gente, acabava sendo assim um fuzuê. E eu não sabia lidar com essas situações. Eu não sabia, não tinha ali quem falasse pra mim. Então, por muitas vezes, eu passei situações ali que eu ficava super chateada. Muitas vezes eu voltava pra casa chorando por causa de coisas que tinham acontecido e eu não sabia lidar com aquilo. E eu não entendia por que aquilo acontecia, né? Então, você que tá aí assistindo meu vídeo, fica aqui ligadinho, continua assistindo aqui, porque se você passar por esse tipo de situação, você vai saber lidar com essas coisas. E eu vou contar aqui pra vocês mais uma história. Toda vez que eu conto uma história aqui, gente, é real. É uma história que eu passei, que eu vivi, são fatos reais, tá? O que aconteceu esses tempos atrás, já tem um tempinho já. Aconteceu o seguinte, nós estávamos lá num teste, tinha muita criança, era um teste muito grande, tinha muitas crianças mesmo, mais de 100. Então eu sabia que eu ia chegar ali, a gente ia passar a tarde inteira lá. Porque, né, assim, quando tem teste grande assim, sempre é muito demorado, porque eles avaliam criança por criança, e eu sabia que ia demorar. O que acontece quando a gente chega num teste assim grande? Normalmente, alguém da produção, alguém que ajuda ali, ele reúne as mães que estão ali e fazem uma lista. Quando eles já não têm uma lista programada, quando a gente chega lá, ele só, né, marca a presença e tá lá em ordem lá de que eles vão chamar. Então, mas muito normalmente acontece isso. Você chega, ele vai fazer uma lista lá, já a hora que você tá chegando. E o que aconteceu? Tinha lá mais de 100 mães, um monte de crianças, sabe? Aquelas crianças correndo pra lá e pra cá, aquela coisa legal de ver as crianças brincando ali. Então o moço chegou e falou assim, olha, mamães, vamos se reunir aqui, porque eu vou começar a colocar o nome na lista que vai começar a chamar. Gente, quando ele falou isso, tinha algumas mães loucas que parecia que o mundo ia acabar ali. Correram pra cima do moço, acredite, gente, correram pra cima do moço, cercaram o moço, assim, o moço não conseguia nem escrever. Aí uma gritava assim, eu cheguei primeiro, o nome do meu filho tem que estar em primeiro lugar. A outra, meu filho tá no sexto, você colocou ele aqui, eu cheguei e só tinha 5 pessoas, eu sou a sexta. Enlouquecida. As mães ali estavam enlouquecidas. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, essas mães já estão no mercado há muito tempo. Como que elas têm um comportamento desse? E ali as mães começaram a entrar em confronto para colocar o nome na lista. Então você imagina como é trabalhar com uma criança que tem uma mãe desse jeito, né? Aí tudo bem. Foi-se lá, o moço precisou assim dar um time, falar, olha, mamães, acalmem-se, todo mundo vai ser chamado, ninguém vai ficar fora, né? É só para eu organizar. Quando ele falou que era para organizar, ficou mais bagunçado ainda, né? Aí elas lá acalmaram-se lá os ânimos, né? E ele fez a lista. E o que eu fiz? Eu, na minha opinião, o que eu faço é melhor para minha filha. Então eu vou dar aqui para vocês o que eu faço. Eu esperei ali abaixar os ânimos das mamães, fiquei meio lá no fundinho, só observando. Quando ali as mães doidas, né, que queriam logo pôr o nome na lista, foram se dispersando, eu cheguei até ele e falei, a minha filha é fulana de tal e tal. Aí ele falou assim, ela tem um papel? Foi passado um texto pra ela? Foi, o texto é esse, isso e tal. Ele anotou lá, tudo bem. Só que o nome da minha filha tava lá assim, no meio mais ou menos, das 100 crianças ali, tava no meio, entre 50 e 60 ali. Tá até aí tudo bem. Mas, ainda não contente essas mães, o que aconteceu? Ele fez a lista e aí tinha um local lá, um corredor assim, que eles iam chamando as crianças ficavam ali no corredor. Gente, não deu 5 minutos, aquele corredor tava lotado de mãe, lotado. Nem podia ficar ali, porque o barulho ali atrapalhava quem estava lá dentro fazendo o teste. E as mães começaram a furar fila, foi mandando. Passaram na frente da minha filha e eu fiquei só observando. Porque isso não tem necessidade. Pra mim,
eu acho prejudicial colocar a criança para fazer o teste logo de primeira. Outras mães têm um pensamento diferente. Eu vou falar aqui o que eu já ouvi. Outras mães pensam assim, o meu filho vai primeiro porque depois de tanta criança assim, eles já vão estar, lá pro final, eles já vão estar cansados e nem vão avaliar a criança. Isso eu já ouvi. Então elas querem colocar o filho primeiro para o filho ser o destaque. Eu já penso diferente. Eu não coloco a minha filha nunca, assim, a não ser que eu chegue lá e ela está com o nome lá em primeiro e ela tem que entrar. Aí tudo bem, eu não vou discutir. Mas quando depende de mim, a minha filha nunca entra por primeiro. Pelo contrário, eu vou deixando ela por último. E nesse período que ela está ali, por exemplo, esse dia tinha 100 e pouco, 102 crianças acho que tinha lá. Nesse período, o que eu faço? Pra deixar ela assim, super à vontade, eu deixo ela brincar. Eu não falo do texto, eu não falo do teste, eu não fico chamando ela para passar o texto, eu não fico chamando ela para falar, você tá concentrada? Você tá prestando atenção? Você já sabe o texto? Eu não faço isso, mas outras mães fazem. Eu já vi muito acontecer isso, outras mães ficar ali pressionando a criança, você tem que fazer, você não pode deixar ficar brincando, porque você tem que se concentrar. Eu já faço diferente. Por quê? Na minha visão, eu não pressiono minha filha, porque ela já foi preparada pro teste. Eu não levo a minha filha a fazer um teste se ela não estiver preparada. Então eu faço toda uma preparação com ela em casa, do jeitinho que eu já falei em outros vídeos. Então quando ela vai pra lá, ela já está preparada, ela já está com o texto na ponta da língua, ela vai fazer ali os trejeitos do personagem do jeito que ela entendeu. E ali ela vai ser ela mesma. Então ela chega lá, ela vai brincar. Ela tava brincando com as outras crianças lá. E virava e mexia, a mãe de uma chamava, fica aqui, fica quieto, não faz isso, você tem que se concentrar, vamos passar o texto. E a criança, gente, ela não tem o discernimento que a gente tem. E às vezes esse tipo de comportamento fica prejudicial para a criança. A criança, quando ela tá ali no meio de um monte de criança, muitas vezes muitos coleguinhas que ela já conhece, ela quer brincar, ela quer se distrair. E a hora que ela entrar lá, ela vai fazer o melhor, ela vai dar o melhor dela. Se ela tá ali porque ela quer, ela vai dar o melhor dela. Então a minha filha, com as mães lá cortando lá a fila, passando, porque eu vou passar, porque foi chamado, porque, enfim, fazendo essas coisas, eu fui deixando. A minha filha que estava no meio ali, entre 50 e 60 das crianças, ela foi a penúltima. Ela foi a criança 101 que entrou. Mas o que aconteceu? A criança, ela entrou, né, toda preparada, ela já tinha brincado, tudo que tinha que brincar, as outras crianças já tinham ido embora, tinha ali uma outra mãe ainda que estava esperando. E aí minha filha entrou, deu o melhor dela, fez todo o texto, fez tudo que ela tinha que fazer e veio embora. Ela abriu a porta e saiu e falou assim pra mim, mamãe, eu arrasei, eu não errei uma vírgula, eu falei tudo certinho. E as meninas que estavam lá no teste foram super legais. Então, o que eu vejo nisso? Que esse meu comportamento de, mesmo vendo que as mães ali estão doidas, fazendo coisa errada, furando fila, o meu comportamento de falar assim, tá tudo bem, deixa elas fazer o que elas querem e na hora que tiver que ser minha filha vai ser, foi melhor pra minha filha, porque você imagina se eu tivesse ali, entrado em discussão com alguma mãe que entrou, cortou a fila da minha filha, que foi discutir lá com o moço. Se eu ficasse ali discutindo, a minha filha ia absorver isso, né? Porque minha filha, eu não tenho esse tipo de comportamento. Ela ia ficar ali frustradinha, com medo. Eu conheço minha filha, ela não gosta de ambiente assim, pessoas discutindo e brigando. Eu também não gosto. A gente nem tem esse tipo de comportamento aqui dentro de casa. Então isso ia prejudicar ela. Então o que eu fiz? Deixa, sabe? É aquela coisa assim, deixa aqueles 10 segundos pra ela lá, ela não vai tirar minha paz por causa disso. Vou deixar esses 10 segundos pra ela. E foi tudo bem, né? Passado assim uma semana, eu recebi a resposta do teste. A minha filha passou. Então assim, de 100 e poucas crianças que tinha lá, a minha filha pegou o papel. Entendeu? Então assim, Fernanda, só sua filha que pega o papel. Não, minha filha perde muito papel, porque assim, tem muitas crianças, o meio aqui é muito grande, existem muitas crianças boas e existem muitos perfis. Mas nesse teste, a minha filha, como todas as outras crianças que estavam lá, tenho certeza, se dedicou muito. Só que eu acho que o meu comportamento contou bastante, porque ela ficou super calma. Ela entrou lá e ficou super calma. Então assim, foi uma coisa muito gratificante pra mim de ver assim que
ela não se importava muito ali com o que estava acontecendo, porque eu não passei isso para ela. Então isso é gratificante para mim, porque hoje eu sei lidar com essa situação. Fosse no início alguém fizesse isso comigo, eu não brigo, viu, gente? Eu engulo. Eu não sou uma pessoa assim que eu vou brigar e discutir, não. Mas eu engoli aquilo e aquele negócio ia ficar me remoendo, sabe? Como ficava antigamente. E isso eu acabava passando pra ela, porque eu não xingava, eu não brigava, mas eu ficava com aquilo remoendo, sabe? E ela acabava sentindo. E hoje não, hoje tá tudo bem, eu deixo lá, as pessoas vão, faz o que quer passar na frente, passa, sabe? Quer fazer, faça. Na hora que tiver que ser minha filha vai e faz. Se for o papel dela, ótimo. Se ela não pegar o papel, ótimo também, porque ela não é a única criança no mundo. E eu ensino pra ela que nem sempre ela vai pegar os papéis. Não fico pressionando lá, porque eu vi mães falando assim pra criança: você não pode errar. Você não pode errar. A criança, gente, o não ela não entende. Ela não entende o não. Quando você fala não pra criança, ela não entende o não. O que ela entendia? Pode errar. É a mesma coisa quando você fala, vou falar o exemplo muito básico aqui. É a mesma coisa quando você fala pra uma criança: não suba no sofá. E a criança sobe e fica pulando no sofá. A criança, ela não entende não. O que ela entende? Suba no sofá. Então, em vez de você fazer esse tipo de coisa, de falar esse tipo de coisa pra ela: não faça isso, não erre, não faça... Por exemplo, você fala: desça do sofá. Essa é a ordem que você tem que dar pra ela entender. E isso aí pra qualquer coisa. Então, quando a mãe fica: você não pode errar, você não pode fazer, a criança entra lá e erra. Você coloca isso na cabeça dela. Então, muitas vezes, é claro, gente, eu não tô falando isso que a mãe faz isso intencionalmente. Ela não faz, a mãe às vezes nem tem consciência disso. Ela tá querendo fazer ali o melhor pro filho dela, eu sei disso, sabe? Mas, às vezes, ela tem que procurar se analisar um pouco e ver se isso tá sendo bom ou não. Porque muitas vezes as mães ficam céreas e falam aquele dito que a gente sempre ouve, né? Eu sou sua mãe, eu sei o que é melhor pra você. E muitas vezes a gente não sabe o que é melhor, sabe? Às vezes os nossos comportamentos não refletem bem nos nossos filhos. E isso é comum, né? Em toda a vida, eu acho, né? Que isso é muito comum. E esse erro também é muito comum, a gente comete, eu também cometo, já cometi várias vezes, mas eu procuro, assim, sempre me autoanalisar e ver se isso é bom ou não. Outra coisa que eu vi lá, assim, que eu fiquei... Sabe, aquilo assim pegou em mim, pegou. A mãe falou assim pra filha: ai, você precisa superar os seus medos. Então, quando você entrar lá, você vai ter que superar o seu medo. O que ela estava fazendo? Ela estava falando pra filha dela que a filha dela tinha medo. Que a filha dela tinha medo. Quando ela afirma isso, você precisa superar os seus medos, ela tá falando pra filha dela que a filha dela tem medo. E aí, o que acontece com isso? Chega lá, a menina trava. Ela mesma falou, ela falou assim: ela precisa superar os medos, porque ela chega lá, ela trava. Ela vai travar mesmo, porque você que é mãe, que tá lá, que precisa incentivar o seu filho, positivamente, você tá falando, inconscientemente, é claro, que seu filho tem medo, que a sua filha tem medo. Então isso prejudica. Aí a menina entrou lá, o que aconteceu? A menina travou, entendeu? A menina não conseguiu fazer o teste. E assim, quando as crianças, né, principalmente na idade da minha filha, que tá entre 6 e 7 anos, elas estão ainda em muita formação de comportamento, de caráter, e isso acaba ancorando na criança. Então, muitas vezes ela vai crescer com esse tipo de medo que ela não sabe nem de onde vem. E às vezes foi a mãe que ancorou ali. Claro, sem a mãe saber também, porque é claro que a mãe não vai fazer isso de propósito, né? Então, assim, a gente tem que aprender a entender o que a gente fala. Porque a criança, ela é literal, né? Tudo que você fala pra ela, ela vai entender literalmente aquilo que você falou. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu falei assim pra minha filha: nossa, tá tão calor que eu tô fritando. Aí minha filha falou assim: fritando, mãe, na frigideira? Porque ela é literal. Então, assim, ela entendeu que eu falar fritando, eu tava fritando numa frigideira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala pros nossos filhos, porque muitas vezes a gente vai ancorar coisas negativas neles. Então, atente-se, mamãe, a isso, sabe? Assim, eu sei que não é fácil, nós não somos profissionais da psicoterapia, nós não somos psicólogos, eu sou fisioterapeuta, mas assim, eu não sou profissional dessa área, mas a gente consegue entender muito disso pesquisando, lendo, levando o filho a fazer terapia, que é o que eu falo aqui, que nesse meio é muito importante, que o filho tenha um acompanhamento profissional. Então a gente acaba tendo alguns meios de entender uma melhor forma de lidar com os nossos filhos. Claro que não de uma forma
que o profissional da área vai fazer, mas a gente acaba colaborando, né? E toda colaboração é muito bem-vinda.